Bom dia, ou melhor, boa tarde, ou boa noite. Vamos lá. Princípio de funcionamento do motor DC. Hoje a gente vai falar um pouquinho de motores elétricos DC. Basicamente vai ser sobre a classificação e especificação. A gente vai usar um modelo de exemplo como especificação motor de uma única espira. O efeito da força de um condutor imerso no campo magnético pode ser utilizado para originar a rotação do induzido ou do rotor, do motor. Basicamente, entendeu? Vamos usar duas peças magnéticas com o rotor, junto com o comutator, as escovas, e a gente vai verificar o sentido da força eletromotriz induzida. Também vamos ter o segmento de cobre e o isolamento, isso no caso do comutator simples, ou seja, uma espira que tem os seus extremos ligados ao comutator, duas escovas de carvão fixa, que faz o contato com a superfície do comutator, que permite que a fonte de alimentação fique ligada à espira. É basicamente isso. Sendo que o princípio básico de funcionamento do motor DC ou de corrente contínua, porque o formato é assim, pode ser DC e CC são o mesmo, entendeu? E do inglês tem direcional connect e corrente contínua são o mesmo. DC e CC são iguais, AC e CA mesma coisa, corrente alternada, e alternation current do inglês, né, traduzindo. Então, o princípio básico de funcionamento do motor DC, ele funciona, né, nos princípios de atração e repulsão dos polos magnéticos, no fluxo magnético e a indução da tensão elétrica, né. Basicamente, uma espira é mergulhada em um fluxo magnético, e quando esta espira sofre uma indução de tensão elétrica provocada na rotação da espira no seu próprio eixo. Logo após essa rotação, o inversor localizado nas extremidades da espira alterna a direção da tensão elétrica, né, que consequentemente repete a ação de atração do campo eletromagnético da espira com o campo magnético do ímã permanente. E assim, o processo se repete continuamente, gerando a rotação contínua no eixo da espira. Ou seja, a indução da tensão elétrica sobre o condutor, a gente está falando da espira no caso, né, gera um campo eletromagnético ao seu redor, e o polo desse campo eletromagnético sofre a atração e a repulsão pelos polos do campo magnético em que se encontra submerso, ou seja, o norte e o sul do eletroímã permanente. A direção rotacional do eixo, ela pode ser definida pela direção do fluxo magnético do ímã e pela direção da corrente de tensão elétrica. Uma vez que a direção do fluxo do campo eletromagnético é gerado pela indução, a direção se torna ortogonal, e a corrente elétrica passante é atraída pelo ímã permanente, que também é respeitada por uma definição da regra da mão direita, né, ou representada pela definição da regra da mão direita, entendeu? Aí a conversão da energia elétrica em energia mecânica, que é a função primordial de um motor,
que ela sofre uma absorção da força contra eletromotriz, né? F100, né? E também pode ser definida como um receptor de qualquer conversor de energia em energia mecânica, né? Que o seu quociente é absorvido na grandeza de tempo pela carga elétrica recebida durante o mesmo tempo. E é basicamente isso aí. Ou seja, um inspira que tem os seus sistemas ligados como ao computador. Pode ver na imagem. Tudo que eu falei são as representações. Na prática mesmo, né? O motor de corrente contínua tem um rotor induzido com muitas espiras que fica girando, né, entre os polos eletromagnéticos. Aí o computador tem muitos segmentos aos quais as extremidades da bobina do induzido ou do rotor estão ligadas no núcleo, e assim é laminado para reduzir a corrente de Foucault.